das línguas é o tema nessa manhã. Olha lá, Gênesis, capítulo 11, versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Era toda a terra, sem exceção. Toda a terra, é o que diz o texto, era de uma mesma língua e de uma mesma fala. Todos falavam uma mesma linguagem. Todos falavam uma mesma linguagem. Toda a terra. Então vamos lá. Gênesis 11, 6. E o Senhor disse. Quem disse? O Senhor. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Então todos falavam uma mesma linguagem e todos eram unidos. E no contexto que era que eles estavam intentando fazer. Liderado por um homem chamado Nimrod, ou Nimrod, um grande príncipe, um grande caçador diante do Senhor, um homem muito importante, um homem muito poderoso. Este homem fundou algumas cidades, este homem fundou alguns impérios, e dentre estas cidades, este homem fundou uma cidade chamada Babel. E em Babel, nesta cidade, ele teve um plano audacioso de criar uma torre, cujo cume dessa torre tocasse nos céus. É a famosa Torre de Babel. E esse homem Nimrod, ou Nimrod, ele liderava. E todos estavam subalternos às suas ordens. Todos falavam uma mesma linguagem. Todos se comunicavam super bem. E principalmente em relação àquele projeto que ele teve, Deus não se agradou. Porque ele queria construir uma torre cujo cume tocasse nos céus. Deus não se agradou daquilo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Então todos falavam em uma mesma língua, ou o mesmo idioma, e Deus não se agradou do projeto, porque todos estavam andando em comum acordo. Afinal de contas, todos se entendiam muito bem. Deus disse: olha, vou confundir as línguas. Um não vai entender o outro. E diz o texto histórico que foi uma confusão. Por quê? Porque um pedia betume, mas o outro não entendia. Por quê? Porque Deus confundiu as línguas. Um pedia tijolo, possivelmente o outro levava água. E foi uma confusão tremenda. E por causa desta confusão, o Nimrod, ele perdeu aquilo que ele mais prezava, que era ter o povo com ele, que era construir uma sociedade onde ele liderasse e todos estavam ali pertinho deles. E eles não queriam que o seu povo se espalhasse sobre a terra. Foi exatamente o que aconteceu. Quando Deus confundiu a língua daquele povo, diz o texto em Gênesis que o povo se dispersou.
Cada um foi para um local. Bom, e o que aconteceu? Se um povo que estava unido, se um povo que andava junto, se um povo que falava a mesma língua, agora teve a sua língua, digamos assim, tirada, confundida por Deus. Já que eles não podiam mais entender um ao outro, cada um foi para a sua parte. Cada um foi para o seu próprio mundo. E naturalmente, amados, o que ocorreu foi o seguinte: todos que saíram daquele local, para onde eles foram, para onde Deus os enviou, porque Deus espalhou sobre a face da terra, todos eles construíram a sua própria língua. Todos eles construíram a sua própria sociedade. E todos eles desenvolveram a sua própria linguagem, o seu próprio dialeto. E o que isso tem a ver com as línguas estranhas? Ou com as línguas desconhecidas? Tudo. Porque a origem foi aí. Todos falavam de uma mesma língua. O projeto era um projeto que não agradava a Deus. E Deus espalhou sobre a terra. Agora, olha que interessante o que aconteceu na Babilônia. Daniel estava não preso. Ele não era escravo. Daniel tinha um papel, uma função, um cargo muito importante na Babilônia. Pois visto que ele tinha uma sabedoria que se destacava dos demais. Mas Jerusalém estava sob o domínio do Império Babilônico. Então, entre aspas, Daniel era um prisioneiro da Babilônia. Não era escravo na prática, mas ele era um prisioneiro da Babilônia. Quando Nabucodonosor, ele tinha alguma coisa difícil, como um sonho que ele teve, e não havia quem interpretasse, quem ele chama? Daniel. Porque ele dizia que em Daniel havia espíritos dos deuses, visto que era uma cultura pagã na Babilônia, onde eles acreditavam em vários deuses. E ele dizia que em Daniel havia um espírito diferente dos deuses, porque Daniel podia interpretar sonhos. Passou-se o tempo, Daniel ficou velho, Nabucodonosor deixa o trono, morre. Seu filho Beltesazar assume o trono no lugar do seu pai. Certa feita, Beltesazar, ele faz uma festa, um banquete no palácio. Ele vai lá na despensa lá das relíquias, dos despojos, daquilo que os babilônicos trouxeram de Jerusalém. Ele chega lá, pega os cartiçais sagrados, pega os copos, pega os elementos que pertenciam ao templo de Jerusalém, e ele faz um banquete, uma festa, com muita orgia, com muita bebida, com muita promiscuidade, e ele começa a usar os elementos sagrados que pertenciam ao templo de Jerusalém. E claro que Deus não ia deixar isso barato. E haja vista que foi o próprio Deus, claro, tudo é Ele, que permitiu a invasão de Nabucodonosor em Jerusalém e levasse a Jerusalém incendiada, os judeus presos, e destruísse lá o primeiro templo. Só que tudo de Deus tem um propósito. Deus estava disciplinando o seu povo, mas as coisas que era do templo tinha que ficar lá, ninguém tinha que tocar. Então Nabucodonosor não tocou, mas o seu filho Beltesazar, ele foi lá e pegou no que era sagrado. Quando ele pegou, olha o que aconteceu. Então, Daniel, capítulo 5, versículo 24. Então, de Deus, foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito.
Diz que quando Belsazar está lá se banqueteando, naquela farra, diz que de repente apareceu em uma parede uma parte de uma mão e escreveu algo na parede. Só que ninguém discernia, ninguém entendia, ninguém interpretava, ninguém traduzia. E agora? Chamem os magos da Babilônia. Ninguém sabe. Chamem os sábios da Babilônia. Ninguém interpreta. Chame aí os homens aí, rapaz, os estudiosos. Ninguém sabia o que era aquilo que aquela mão misteriosa escreveu na parede. Então chame o senhor Daniel, já velhinho. Quando Daniel se apresenta ao rei, a primeira coisa que ele pergunta: és tu o mesmo Daniel? Traduzindo, resumindo, tu ainda é crente em Deus? Tu és o mesmo que interpretava os sonhos de meu pai? Ou você mudou? Porque tem crente que muda com o tempo, né, irmão? Ao invés de continuar mais espiritual, ele se torna mais carnal. Aí o rei perguntou logo: tu ainda é sábio? Tu ainda é o mesmo aquele que interpretou o sonho do meu pai? Se tu és o mesmo, interprete esse escrito aí, porque eu vou te acumular de riquezas. Daniel, diferente de Balaão, não vendia o seu ministério. Fique com a riqueza para ti, porque o que o Senhor me revelar, isso eu vou te declarar. Então ele pediu a Daniel e Daniel deu. Aí Daniel está falando: então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Qual foi o escrito? Olha lá. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Ninguém entendeu isso. Os sábios da Babilônia não entenderam isso. Ah, irmão. Mas para um religioso pentecostal, no mínimo, ele já vai dar um... Não, irmão, isso aí só pode ser uma língua de anjo. Por quê? Porque a língua de anjo só quem entende é Deus, para ele, supostamente. Então, se o homem não entendeu isso aí, irmão, essa língua é do céu. Mas os sábios da Babilônia não interpretaram. Os sábios da Babilônia não traduziram. Deixa eu falar. A tradução e a interpretação, ambas têm a ver com a comunicação. A diferença é que a tradução é a escrita e a interpretação é o uso da língua. Então, tanto a tradução como a interpretação, ambos têm a ver com comunicação. Porque muitos dizem assim: peraí, a língua que tem que ser traduzida é do homem, mas a interpretada, aleluia, aí, meu irmão, é a do céu. Calma, irmão, não é assim não. Ambas têm a ver com comunicação. Só tem essa diferença. Uma é a escrita e outra é falada. É a língua na prática. Então, Daniel disse: olha aí, ó, este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E agora? Como é que Daniel ia revelar esse mistério? Não tinha como. Aí Daniel foi para onde? Para o joelho. Orar para o Senhor mostrar. Ele foi pedir a Deus para Deus revelar. E por que ele foi pedir a Deus para Deus revelar? Lembrando de Gênesis, que desde lá, quando as línguas, ou quando as pessoas se dispersaram, né? Desculpa a redundância. Quando Deus espalhou o povo sobre a terra, cada um criou o seu próprio dialeto. Então não era todo o idioma que Daniel sabia, mesmo ele sendo sábio. Para aquela época, Daniel não sabia o que era isso aí. E isso aí é o quê? Isso aí hoje nós sabemos que vem do aramaico transliterado para o hebraico. Mas Daniel não sabia. E Daniel orou. E Deus deu a interpretação. Olha, nos tempos de Daniel, nós vamos avançando.
Esta é a interpretação daquilo. Como eu falei, a interpretação diferente da tradução é a palavra em uso. É a língua, melhor dizendo, em uso. É a fala. E o que estava lá tinha que ser interpretado. E Daniel disse: esta é a interpretação daquilo. Mene, cortou Deus o teu reino e acabou. Era isso que significava. Tekel, pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Pérez, irmão, mas no versículo anterior é Ufarsim. Já prestaram atenção nesse detalhe? Aí você tem que pesquisar um pouco, né? É porque a palavra Ufarsim e Pérez, no plural, ela dá o mesmo sentido, que a diferença da tradução do hebraico, do aramaico para o hebraico. Mas é o mesmo sentido. Que sentido? Dividido, porque aqui é do plural. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Acabou o reino de Belsazar. E ele ainda queria presentear Daniel. Daniel disse: não, eu falei o que Deus mandou e acabou. Tchau. E aí, irmão? Vamos caminhando, né? Vamos aprendendo com a graça do Pai. Marcos capítulo 16, versículo 17. Tomar uma aguinha aqui que o negócio vai estreitando, né, irmão? Marcos capítulo 16, versículo 17. E estes sinais, dizendo Jesus de Nazaré, e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Expulsarão os espíritos maus. Olha outra tradução, os demônios. É o daimon, que é os espíritos, sentimentos humanos maus. Tem nada a ver com possessão maligna de demônio que veio de lá para cá e entrou e saiu. Não. Esta é a tradução mais coerente. Em meu nome expulsarão os espíritos. Espíritos aqui com E minúsculo está falando de humanidade, sentimentos. Expulsarão os espíritos maus. E o que isso quer dizer? A autoridade que as pessoas tinham, os primeiros apóstolos principalmente, de curar uma depressão, de curar uma pessoa perturbada da mente, visto que naquela época um psicólogo, um psiquiatra era a coisa mais difícil, né, irmão? Não era como hoje. Então não tem porquê nós compararmos aquela cultura e aquele tempo com hoje. Não estou dizendo que Deus também não continua fazendo isso. Ah, como eu creio. Ah, como eu creio que Jesus expulsou um espírito mau de mim. Aquele espírito, aquela tristeza, aquele abatimento, aquele complexo de inferioridade, onde eu dizia que nada na minha vida tinha jeito. Mas Jesus tirou esse mau espírito de mim e deu um espírito renovado, amém? Em meu nome expulsarão os maus espíritos, os espíritos maus, e falarão novas. Aqui, a religião pega e diz: aí, irmão, em nome de Jesus, as pessoas falam língua dos anjos. Não. Jesus está dizendo que no nome dele, muitos falariam novas línguas. Não é línguas estranhas como se não existisse. É língua desconhecida para aquele que não dominava. Em meu nome falarão novas línguas. Mas o texto continua, porque se eu pegar o falar novas línguas aqui e aplicar como doutrina para a igreja que você fala uma língua do céu, eu vou ignorar o restante do contexto. Mas quando eu aplico o texto dentro do contexto, existe aqui uma linha de raciocínio e de um entendimento que o nazareno estava distribuindo autoridade para os seus primeiros apóstolos cumprirem o ide do Senhor. Agora os apóstolos foram pregar no céu ou na terra? Então não era a língua do céu, era a língua da terra. Eram idiomas. Os apóstolos iriam receber uma capacidade, um dom de expulsar os maus espíritos, ou os espíritos maus, ou os demônios, os daimons,
bem como eles iriam também falar em novos idiomas. E por quê? Porque havia uma necessidade, porque desde lá de Gênesis, eles não falavam mais a mesma língua. Como que a palavra ia ser propagada se eles não falassem nenhum idioma para aquelas pessoas que se separaram, para aquelas sociedades que se construíram ao decorrer da história, entendesse das grandezas de Deus? Aí só um milagre do céu, né, irmão? Que ninguém ia para uma faculdade estudar espanhol, inglês ou alemão, sendo que não existia ainda. Então tinha que ser um milagre mesmo. Expulsavam os maus espíritos e falariam novas línguas. E o texto continua: falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. Então observe que Deus está dando autoridade e capacitando os discípulos para desenvolver o ministério do reino de Deus na terra. Não tem nada a ver com o céu. Era para cumprir o ID aqui na terra. Pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ministério dos primeiros apóstolos, que Jesus encheu de autoridade e de poder para cumprir o ID. Vamos lá, vamos mais. 1 Coríntios, depois da ressurreição, Paulo agora vem com os olhos iluminados, falando do que era aquilo. 1 Coríntios 12, está dentro de um contexto onde Paulo fala a outros e a outros e a outros. Ele diz: e a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. Está falando de dons distintos que cada um ia receber. Nem todos seriam iguais, porque você não é igual a mim, eu também não sou igual a você. Você tem um dom que eu não tenho, talvez eu tenha um que você não tenha. Para quê? Para que haja igualdade no corpo, para que não haja divisão e superioridade de alguns. Então Deus sabe distribuir. E a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir o quê? O quê? Os espíritos maus. Como eu vi essa mensagem? Que o pregador olhava assim para a igreja. E você vê, na internet você está assim, irmão. Você lá atrás, levanta aí. Ele olha que técnica, irmão. Ele olha, percebe o ambiente. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11: qual dos homens sabe o que há no espírito do homem, senão pelo espírito do homem que nele habita? Uma pessoa que tem um certo conhecimento, uma pessoa que estuda a mente do outro, uma pessoa que trabalha ministrando uma palestra, seja lá do que for, ele tem certo controle ou certa experiência para discernir o estado emocional e espiritual daquela pessoa. Então eles olham para a multidão, no meio ele vê lá um que está com sono. Tô pegando leve ainda, né? Eu já ouvi muito isso. Espírito do cafuné. Já ouvi, irmão. Demônio que está botando sono, sai agora em nome de Jesus. Aí o irmão, coitado, estava cansado a noite toda trabalhando. Uma águazinha aí, porque tem um demônio aí que é chamado espírito do cafuné, que ele fica no ouvido assim, ó, no pescoço para você dormir. Isso é um demônio. Não, irmão. Discernir espírito aqui é você ter a capacidade, por Deus, de olhar para uma pessoa e perceber o que é que aquela pessoa está vivendo. Não ache estranho quando Deus mostrar para você uma pessoa que está ali a ponto de tirar a própria vida. E Deus te dá uma palavra para você levantar aquela pessoa. Porque é um dom que Deus dá para discernir espíritos. Entender o que aquela pessoa está passando. Trazer um aconselhamento, trazer uma palavra, levantar o caído. É isso. Não tem nada a ver de discernir espírito, adivinhar os supostos demônios que supostamente possuem a pessoa. Esse aí é tranca-rua, sai que eu já decidi. Não, essa aí é Maria Padilha, sai, eu já sei quem tu és. Aí eles dizem que sabe, ao mesmo tempo diz, quem é que está aí? Quem é? Quem é o chefe? Que chefe, irmão?
Quem é o pai? Que pai, irmão? Quem é a mãe? Para com isso, irmão. Discernir espírito é entender o outro. É olhar para minha esposa e ver que ela acordou triste. Eu dizer, filho, o que está acontecendo? Ela disse, minha noite não foi muito boa. Tive uns sonhos estranhos. Acordei com ansiedade, com dor no peito. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu acordei com a dor no peito, eu estou com a impressão que vai acontecer alguma coisa. É isso. É discernir. É entender. Sabe quando você diz assim, eu sonhei e aquilo vai e acontece. É isso, você discerniu algo. Deus, é um dom que Deus te deu. E às vezes não é nem tão bom, né? Porque aqui está um que Deus falou abertamente, só faltou gritar, né? Tua avó vai morrer. E eu fiz o quê? Cadê meu irmão? Está ali. Meu irmão de sangue. Chamei toda a família, botei todo mundo de mãos dadas, fizemos oração e eu disse, prepara o caixão. Foi ou não foi? Minha avó vai morrer. Por quê? Porque Deus me falou. Ah, não. Vamos transferir de hospital. Pode transferir, vai morrer. Por quê? Porque Deus me falou. E não adianta vocês virem para cá chorar, não. Porque quem mais chorava era eu que fui criado com minha avó. E tinha ela como minha mãe. E Deus já me falou que ela vai partir. Preparei toda a família. Falei com todo mundo. Nunca me esqueço. 3 dias depois minha avó partiu. Então, meus amados, é um dom que Deus dá. É uma capacidade que existe em você, que Deus te deu. Não tem nada a ver de um espírito que entrou, que saiu. E muitos têm esses dons e usa no sentido negativo, para meter medo, para cobrar, para dizer que revela o profundo e oculto escondido. Mentira! São mentirosos. E alguns, Deus pela graça e misericórdia, honra uma oração para cura. Mas aí eles não atribuem glória a Deus, né, irmão? Porque eu curei, eu operei, eu. Aí Deus vem, abate. Deus vem e abate. E a outro dom, é um dom de discernir espírito. E a outra variedade de quê? De línguas. E a outra interpretação. O que é variedade de línguas? Aprende. Várias línguas. Variedades. Aí ele diz, não, irmão, variedade de língua é porque existe a língua da terra e a língua do céu. Existe a língua dos anjos. Existe a língua... Não, irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é um dom que Deus deu para capacitar a igreja, para desenvolver o ministério. E a outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Vamos lá. Eita Jesus. Atos 2:4. A descida, né, o manifestar do Espírito Santo prometido por Joel. E todos foram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu? Como primeiro sinal. E começaram a falar noutras. Conforme o quê? Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Bom, visto que era uma festa de Pentecostes. Aí alguns dizem, eu sou crente pentecostal. Como que você é crente pentecostal? Pentecostal é uma festa. Festa de Pentecostes. Você não é judeu. Você não pratica as festas pentecostais. Então você não é um pentecostal com isso nenhuma. Mas eles querem dizer que é porque crê nos dons do Espírito. Eu também não sou pentecostal, eu creio no dom do Espírito. Eu creio no dom de língua, claro que eu creio. Biblicamente falando, não religiosamente pregado aí. Então todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E por que começaram a falar em outras línguas? Idioma. Porque era uma festa. 14 nações estavam ali, comemorando aquela festa judaica. E todas as nações tinham a sua própria língua. Havia egípcios, árabes, cretenses, romanos, prosélitos, pessoas de diversas partes do mundo estavam ali naquela festa. Deus derramou o Espírito e derramou também o dom de falar em outros idiomas, para que aquelas pessoas que estavam ali ouvissem falar de quê? Do cabelo da irmã? Da sombra que está atrás da irmã? Do emprego que Deus vai abrir? Para com isso, irmão. Das grandezas de Deus, porque o dom da língua foi dado para glorificar Cristo e pregar a palavra. Falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse.
estava aí aproximadamente 120 almas, sentados, reunidos no mesmo lugar. Quando Deus derrama o Espírito, diz que eles viram como que línguas repartidas como que de fogo, e tocava em cada um deles. Era manifestação. Hoje nós não vamos ver isso, irmão. Foi o primeiro sinal visível, era necessário. E quando aqueles sinais tocavam na cabeça, os simples galileus começaram a falar árabes. Os simples galileus pescadores começaram a falar em egípcio, que eu nem sei a língua dos egípcios. Começaram a falar em idiomas onde aquelas pessoas entendiam claramente eles falando da grandeza de Deus. Olha lá. 2:5 Atos. E em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos, tinha que ser religioso, né, irmão? E de todas as nações que estão debaixo do céu. Observe que em Gênesis Deus espalhou o povo, e o povo se procriou, e constituiu-se nações. E agora, nações representadas estavam ali. E aquele povo que não entendia mais a língua um dos outros lá de Gênesis, tinha que agora ouvir falar de Deus. Então o dom da língua, de falar em outras línguas, foi Deus restaurando a língua ou o idioma que foi perdido, como diz lá em Gênesis 11, para que agora o propósito fosse outro. Não mais falarem a mesma língua para construir uma torre para afrontar Deus, mas para falarem uma mesma língua, ou todos entenderem uma mesma linguagem, para que o nome de Jesus fosse glorificado. Olha lá. Eu sei que tem gente que não vai aceitar isso. Eu não estou em paz com Jesus, e eu tenho certeza que os espirituais vão discernindo tudo muito bem. Atos 2:6. E quando aquele som, olha lá, ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Tem nada de língua de anjo. Vamos lá. 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Ficaram espantados. Mas não são galileus esses homens? Todos eles não são galileus? 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua e em que somos nascidos? Nascidos. Então os discípulos começaram agora a falar nas línguas daquelas nações. Os discípulos estudaram outra língua? Não. Então, irmão, se os discípulos não estudaram outra língua, quem deu foi quem? Deus. Era um dom do Espírito. Então a língua era do céu? Não, a língua era da terra, mas o dom era do céu. O dom era do céu, mas a língua era da terra. Ah, mas eles falaram pelo Espírito, irmão. Então não é idioma. Era idioma sim. O dom que era de Deus, porque ninguém podia fazer isso, só Deus. Então o dom era do céu, mas a língua era da terra. Olha lá. Língua dos anjos. E agora, língua dos anjos. De onde nasceu isso? De onde nasceu essa ideia de língua dos anjos? Ficou claro aí que o dom da língua era terreno, era idioma. Mas de onde nasce agora essa ideia de línguas dos anjos? Porque existe aí um grupo de religiosos que diz assim: irmão, a língua de Atos era um dom espiritual, era a língua do céu. E a língua que Paulo fala também, em Coríntios, era do céu. Mas existe um outro grupo que diz: não, peraí. A língua de Atos 2 era idioma, eles concordam. Mas, entretanto, a de Coríntios, aí era do céu. Mas não está na Bíblia
essas duas manifestações de línguas. O que está na Bíblia são línguas idiomas, onde Deus manifestou e capacitou seus discípulos a falarem. Então vamos entender essa questão de língua dos anjos. Olha lá. Vamos voltar lá no profeta Isaías para entendermos algumas coisinhas. Isaías 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda ou a orla do seu manto enchia o templo. Quem é esse? Isaías falando. Então Isaías está falando que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. E ele viu o templo cheio da glória de Deus. E o que aconteceu nessa visão? 2. Serafins. Serafins é uma classe de anjos. Querubins, serafins, anjos e arcanjos. Então os serafins é uma classe de anjos, os seres celestiais. E ele disse que na visão, o que foi que ele viu? Ele viu serafins que estavam por cima dele, do Senhor, do trono. Cada um cobriu os seus rostos, e com duas cobriam, com 6 asas, né? Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Então, ele cobriu o rosto, cobriu os pés, e com 2 eles voavam. E o que aconteceu? O que esses serafins fizeram? E clamavam uns aos outros. Quem clamava? Os serafins, né? Os anjos, classe de anjos. Eles clamavam dizendo o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos... E toda a terra está cheia de quê? E como era que Isaías sabia disso? Ah, irmão, tá vendo? Os anjos clamaram e Isaías entendia a língua dos serafins. Não. Porque você vai lá no original, pesquise aí. Santo lá tá o quê? Kadosh. Então o que era que os serafins gritavam? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Era o Senhor dos Exércitos. Então o Kadosh vem da onde? Do hebraico. Então não é do céu. Então os anjos estavam falando de uma língua terrena, onde Isaías entendia, e não de uma língua do céu. E era anjos falando. E agora? Cadê a língua dos anjos? Bom, se o próprio anjo, ou os anjos, os serafins, não falaram de uma língua do céu, como é que as pessoas ficam dizendo que é a língua de um anjo, que o anjo que nem o anjo conhece? E agora? Vamos entendendo. Lucas 1,13. É a língua do anjo, irmão? Vamos lá. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, que era Zacarias? Estão ligados, né, irmão? Pai de João Batista. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas. Olha que diálogo lindo. Mas o anjo disse, Sarabarabarabara. Foi isso que o anjo disse? Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Zacarias tomou um susto. O anjo disse, tu vai ter que ficar mudo, porque esse nome era estranho na cultura judaica. Mas tudo que é espiritual é estranho para os carnais. Então o anjo disse isso a quem? A Zacarias. Um diálogo onde Zacarias entendia perfeitamente. Então o anjo não falou de uma língua que Zacarias não entendia, e aí Zacarias teve que orar para interpretar. Oh, meus irmãos, sejamos meninos na malícia, mas adultos no entendimento. Que conversa é essa de alguém falar uma coisa que... diga, haja vista, eu já pratiquei isso, tá bom? Então eu posso falar com propriedade. Mas eu nunca caí na bestagem de dizer que Deus estava mandando eu entregar recado para ninguém. Olha lá. Lucas 1,26. E no 6º mês, foi o anjo quem? Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada quê? Nazaré. A uma virgem desposada
com um homem, está falando de Maria aqui, né? Cujo nome era José, o homem era José, né? Da casa de Davi. E o nome da virgem era quem? Maria. E agora Lucas 1:28. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse. Quem disse? O anjo disse o quê? Salve, saudação, né? Saudou-a. Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Olha que coisa linda. O anjo Gabriel falou assim. Foi assim que o anjo falou para Maria. Na linguagem de quem? De Maria, né, meu irmão? Não foi nesse português nosso. De uma língua que Maria entendia. Ou seja, dos galileus. Vamos lá. Mateus 1:19. Então José, já é agora José, falou com Maria, agora é José. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. José disse, sabe de uma? Eu vou cair fora. Porque está saindo uma conversa aí, que Maria está grávida, e esse menino não é meu. Eu vou cair fora porque vai pegar mal para mim. Quando ele planejou cair fora, olha o que aconteceu. E projetando ele isto, eis que em sonho, já não apareceu como apareceu para Maria, já foi um sonho. Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas, receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado, é o quê? É do Espírito Santo. Olha o anjo falando com o homem. Atos, é só a passagem para você entender que anjos não falavam de língua do céu, falavam na língua dos homens. Atos 27, 23 e 24, aqui é Paulo. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo o quê? Paulo, não temas, importa que sejais apresentado a quem? A César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Iam sofrer um naufrágio, um náufrago, né? E ninguém ia se perder. Todos que estavam ali, historicamente, se eu não me engano, 200 almas, ninguém ia morrer. Quem falou? O anjo do Senhor. E falou em que língua? De Paulo. Não foi na língua do céu, falou na linguagem de Paulo. Que Paulo entendia muito bem, dominava muito bem. Queridos, a título de curiosidade, existe hoje no mundo cerca de 6.912 idiomas oficiais. 6.912. Olha, fora os dialetos, exatamente, fora os dialetos locais, né? Nós temos, por exemplo, só em português falam-se 9 países: Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Agora, desses 9 países que falam português, eles falam todos iguais? Não. Então o português do Brasil é diferente do português de Portugal. É diferente do português de Angola. Então existem diferenças. Isso é o quê? As variedades. A forma de falar, a forma da escrita, ou seja, a interpretação e a tradução, elas sofrem, elas passam por algum tipo de alteração. Agora imagine, em 6.912 idiomas que existem no mundo, o homem, ele não domina todos. Aí o apóstolo Paulo disse, eu falo muito mais língua do que vocês. Línguas o quê? Idiomas. Se você pega uma pessoa aí que domina 5 línguas, ele já me deu uma surra, que eu mal domino meu português. Mal não domino. E aí, irmão? E agora? E agora vamos entender. Então o anjo falou com Paulo na linguagem de Paulo, não teve nada de, eita Paulo, é isso que eu te digo. Prepara aí, vaso. Escute o que Deus manda te dizer. A bara baixou, a bara subiu. Isso foi a irmã vendendo
Isso foi sério, foi um irmão vendendo acarajé na porta da congregação de uma certa cidade que eu não vou falar, porque senão vão me perseguir. E aí acabou o acarajé no final da reunião. Acabou o acarajé e o irmão encerrou a reunião. E a irmã gritou lá de fora: o acarajé acabou, mas o abará baixou, o abará baixou. Tava todo mundo achando que a irmã estava lendo estranha. Foi o abará que tinha baixado de preço, irmão. Fato verídico, viu? Meu pai. Ô, irmão, aí muitos de vocês ficam criticando, mas não é criticando não. A gente leva na esportiva, amado, porque assim, muitos de nós fomos enganados, irmão. Eu fiquei 8 anos da minha vida falando desses abará. Não abará, mas... 1 Coríntios, olha lá. 1 Coríntios 13, 1. É o único versículo da Bíblia, não existe outro. É o único versículo da Bíblia que Paulo ou qualquer outro pregador, né, menciona isso aqui. Ninguém diz na Bíblia que existe fala de anjos ou língua de anjo. Aí Paulo diz assim, ó: ainda que... Ele está dizendo que fala? Não. Isso é uma hipérbole. É uma força de expressão. Ele não está dizendo que fala. Olha lá. Porque existe um contexto aqui. Aí, irmão, existe a língua dos anjos. Paulo falou, olha lá: ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens e vírgula. Como eu falei, hoje existe 6.912 idiomas. Será que Paulo dominava, se Paulo tivesse em vida hoje, será que ele dominava esses idiomas todos? Então ele não falava a língua dos homens todas. Então o que é que Paulo está dizendo? Ainda que eu falasse a língua de todos os povos da terra. E olha que Paulo falava tanto com o dom do Espírito e como pela ciência, porque ele estudava, ele é poliglota. Paulo estudava, Paulo dominava os idiomas. Mas eu não duvido que ele também falava pelo Espírito, visto que ele foi um missionário e viajava em lugares remotos da terra da época, onde as pessoas tinham que ouvir o Evangelho da Graça por boca de Paulo. Então Paulo cortou a Europa antiga, Paulo saiu da Ásia. Então Paulo, ele foi de fato aquele missionário que levou a palavra além das barreiras de Israel. Então ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ele não está dizendo que ele falava a língua de todos os homens, bem como ele não está dizendo que falava a língua dos anjos. Agora vem uma pergunta, né? Surgiu aqui agora e eu passo para a igreja. Irmão, e no céu, será que os anjos falam que língua? Não sei. E ninguém sabe. Bom, porque se nós cremos que os anjos, como está escrito aqui na terra, eles falaram em idiomas terrenos, no céu com certeza eles devem ter uma língua própria. Mas não compete ao homem tentar discernir ou entender isso, porque isso não chegou, não veio, não faz sentido, porque a igreja não está lá ainda, a igreja está aqui. Então aqui não é uma língua do céu que vai falar, é a língua do Espírito que vem dentro de cada país e em cada idioma para aquilo que você pode entender. Aí eu vou mais além, não além das escrituras. E o mudo e surdo, que língua ele vai entender? A voz do Espírito é inconfundível, porque Deus não se comunica, desculpe a brincadeira, Deus não se comunica com a tua orelha, Deus se comunica com a tua mente, com o teu espírito. Jesus disse: aquele que tem ouvido, não é para escutar, é para ouvir o Espírito, que brada no Espírito. Então sendo assim, se o mudo e surdo ele não pode ser salvo porque ele não ouve Deus. E agora? Claro que ouve, irmão, porque Deus sabe como agir na vida de cada um. Então Paulo está dizendo ainda que ele não está dizendo que fazia, que falava. O texto continua, 13:2. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. Paulo conhecia todos os mistérios e toda a ciência? Então quem somos nós para conhecer?
E ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. O que Paulo está falando aqui? Paulo está exaltando, enaltecendo o dom supremo, amor, que é o vínculo da perfeição. Então, se não há amor, tu pode orar cego ver, tu pode fazer essa congregação voar aqui, lá para o alto do Parque São Paulo, tu pode dar pirueta, tu pode jogar a cadeira para cima e mandar ela parar no ar. Uá! De nada adianta. Paulo ainda continua no texto dizendo, não sei se eu coloquei, mas vamos lá. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna. Pergunta, Paulo era rico? Quá! Paulo passava dificuldade, irmão. Então isso é uma força de expressão. É ainda que. É uma comparação que ele faz. Distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Paulo amava a igreja? Amava. Mas ele deu o corpo para ser queimado? Não. Você percebe o erro de interpretação das pessoas com os textos? Vamos lá. 1 Coríntios, nós vamos encerrar nessa carta, né? 1 Coríntios 14, 1. Seguiu o quê? Porque é disso que Paulo estava falando no capítulo 13. Paulo está falando do amor, que é maior do que todos os dons. Aí Paulo diz, seguiu o amor e procurai com zelo os dons. Seguiu o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de... É o que eu estou fazendo nessa manhã. Falar claramente, trombeta clara. É a última trombeta, irmão, é a graça de Deus, não tem outra. Principalmente o de profetizar. Por quê, Paulo? 2. Porque o que fala em quê? Língua dos anjos? O que fala em língua desconhecida? Então Paulo está falando de tudo aquilo que nós já estamos aqui mencionando há tempo. De idiomas desconhecidos. Mas aqui parece que nós encontramos uma contradição. De jeito nenhum. Vou explicar. Porque o que fala em línguas desconhecidas, opa, não fala aos, senão, porque ninguém o entende, em espírito fala mistérios. E agora, irmão, desenrola esse manto aí. É fácil. Mas você não vai se convencer se você crer naquilo que você já determinou a crer. Se abra para o novo, para o entendimento. Paulo aqui está falando para uma igreja, os coríntios. Algo interno. É o que está acontecendo aqui nessa manhã. As línguas de Atos foi dado para quê? Para o externo, para as nações. Paulo está falando aqui para uma igreja, para um grupo de pessoas que não tinha necessidade de falar em outros idiomas, porque todos entendiam. Imagine que nós estamos aqui, o irmão Elcio está falando aqui o português. Por dom ou por ciência, eu domino outra língua. E aí eu começo nessa reunião, todos nós falamos uma mesma linguagem, uma mesma língua, um mesmo idioma. Eu começo nessa reunião, me vangloriar. E existe muitos aí. Tem um aqui na Bahia mesmo, que ele já gosta, claro, ele já gosta de, no meio das suas falas, ele falar hebraico, aramaico, algumas latim. É bem conhecido ele, bem conhecido. Ele gosta. Aí o povo fica assim, o povo chega assim, ai, que homem muito sábio. Ele começa a falar em hebraico. Eita. Aí depois do hebraico ele joga lá um pouquinho do fanatismo religioso, dos labachúrias. Então o que é que Paulo está falando? Que a igreja que se reúne em um local, que todos falam o mesmo idioma, não há necessidade de você, seja por ciência ou por dom,
falar em outro idioma. Olha que eu vou falar em alemão aqui, para quê? Porque se eu falar em alemão, em uma língua desconhecida, eu não estou falando aos homens. Por que eu não estou falando aos homens? Porque ninguém, senão a Deus. Porque Deus entende todos os idiomas. Então eu estou falando de mistério para quem? Para vocês? Porque eu vou falar em outra língua que você não sabe. E aí a igreja erra. Os filhos de Deus erram. Porque quando os supostos pregadores, ou qualquer um que hoje está banalizado mesmo, quando as pessoas falam nessa suposta língua estranha de anjo, ela diz que Deus está falando para a pessoa e a pessoa fica, amém, amém, eu recebo. Recebe o que? Tu nem sabe o que a pessoa está falando. A pessoa está ali, você está, sim, o que? Tu nem sabe, rapaz. Eu recebo, Senhor, recebo o quê? O que é que você recebe? Então era disso que Paulo estava falando. Vocês não podem, não precisam, não há necessidade de vocês na igreja, na comunhão, falar em outros idiomas. Porque o dom do Espírito para falar em outros idiomas era para ser falado para os estrangeiros, para os de fora. E aqui não tem estrangeiro. Haja vista, a igreja de Corinto era constituída por 80% de judeu e 20% de gentil. Mas naturalmente todos falavam o mesmo idioma, ou entendiam um ao outro. Então não havia necessidade deles estarem falando em línguas desconhecidas na reunião. Isso é uma repreensão para a igreja. Olha lá. E por que ele está falando de mistério? Porque o que ele está falando, só Deus entende. Então um detalhe. Muitos falavam em línguas desconhecidas, ou seja, em outros idiomas, mas tinham porém, não interpretava. Então o espírito de fato orava, mas a mente ficava sem o quê? Sem fruto. Como assim, irmão? Certa feita eu ouvi uma reportagem que pegaram um catador de latinha no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Ele falava, se eu não me engano, 5 idiomas, fluentemente. E a escolaridade dele? Nenhuma, analfabeto. E ele dominava 5 idiomas, falava tudo. Só que ele não entendia. Não todos os idiomas, alguns ele entendia, mas tinha outros que ele falava, mas ele não entendia o que ele estava falando. Ou seja, ele teve esse dom, essa capacidade, aquilo é um dom, meu irmão, de Deus. Ele conseguia falar em outros idiomas, só que ele não conseguia se entender. Então Paulo está dizendo, se vocês orarem em outras línguas, o espírito de vocês ora, vocês é de Deus. Inconscientemente, no sentido da mente, vocês não compreendem, mas o espírito de vocês está se comunicando com Deus. Então o que deve acontecer? Já que vocês querem orar em línguas desconhecidas, ore também para interpretar. Por exemplo, um exemplo. Eu vou falar uma palavra aqui, uma palavra incomum, uma palavra que a gente não usa muito. Me dê uma aí, por favor, me ajudem. Uma palavra difícil. Aí eu vou aqui e falo uma palavra, por exemplo, vou usar a Bíblia, incircuncisão. Bom, o que significa incircuncisão? Eu vou ter que procurar um dicionário, pesquisar um pouco para ver o significado daquilo. Então às vezes nós falamos coisa que até nós pensamos que é aquilo, mas na verdade tem outro sentido. E a Bíblia está cheia dessas pegadinhas também, por causa de tradução errada. Você às vezes lê na Bíblia incorrupção. Incorrupção? O que é incorrupção? Algo que não se corrompe. Mas em que sentido a palavra está me dizendo isso? É algo imortal, que não morre, não se acaba. Aí Paulo vem e diz, o corruptível, ele vai se revestir da incorruptibilidade. Ou seja, o mortal vai se revestir da imortalidade. O natural acaba e o espiritual resplandece. Se nós passarmos por cima, a gente passa batido. Então Paulo está dizendo, vocês falam em outras línguas, vocês estão falando em mistério com Deus, mas os homens não entendem. Por quê? Porque não está tendo
interpretação ou intérprete. Vamos ver, vamos entender. 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si. Aí, irmão, eu não estou falando. O texto diz que o que fala em língua desconhecida não fala o homem, fala Deus. Então eu estou falando com Deus. E o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Eu estou me edificando. No outro dia, prostituição, cachaça. Eu conheço tanto barabalá que eu fui numa viagem agora, me decepcionei com os pastores do barabalá, tudo em cocaína, prostituição, corrupção. Cadê a edificação? Cheguei para minha esposa, vim trazer essa má notícia. Homens que eu deixei lá, que me instruíram na época, tudo caído. Homens de igrejas, né? Enormes. Seus carrões, suas mansões, respeitados, teólogos. Tá onde? Cocaína. Hã? Tá onde? Prostituição. O quê? Tá onde? Largou a mulher, tá com outra. Tudo bom? É o prazer. Não podia nem dar graça e paz, que eu já sabia que estava caído. E aí, tudo cheio do uribe canta, aramassura, iribe. Viu que é carne, irmão? Viu que é carne, que é blá, blá, blá? Sem sentido. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica o quê? A igreja. E o propósito é edificar a igreja. 14:5. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Por quê? Porque o que profetiza é o quê? Maior do que o que fala em línguas. Aí fora é diferente. O maior é o que fala em língua. É o mais poderoso, é o que tem mais unção. A não ser que também o quê? Interprete, para que a igreja receba a edificação. Então alguns aí dizem assim: bom, a língua dos anjos, eles dizem que isso aqui é a língua dos anjos. A língua dos anjos não é para ser traduzida, é para ser interpretada. Os idiomas é para ser traduzido, mas a língua dos anjos, irmão, tem que ser interpretada, porque é mistério. Não, como eu já falei, vou repetir. As duas têm a ver com comunicação. Só que a interpretação é o uso da língua em ação. É alguém falar aí e eu interpretar na hora e transmitir a mensagem que, biblicamente falando, teria que ser uma mensagem para edificar a igreja. E não para ficar contando historinha aí como eles contam. Então assim, o que profetiza é maior do que o que fala em língua. A não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Ou seja, se você fala em outro idioma, em um lugar onde não há necessidade para falar outro idioma, você mesmo vai ter que interpretar para passar para a igreja a edificação. Ou seja, o irmão Elcio convida aqui um pregador da graça chinês. O camarada aqui, ele vai pregar o quê? Mandarim, né? Misericórdia. Vai parecer que ele está xingando os grilos aqui. Ninguém vai entender. Então o que é que vai acontecer? Se não houver o intérprete, o próprio teria que interpretar no caso. É claro que se ele mesmo interpretasse, ele não ia falar mandarim. Ele ia falar claramente, né? Mas enfim, se ele fala o mandarim, ele mesmo tem que interpretar para a igreja receber edificação. Porque senão ele prega aqui 1 hora em mandarim e a igreja fica assim, ó. Sim, e agora? Ninguém entendeu nada. É disso que Paulo está falando. Se orar em novos idiomas, em outras línguas, tem que interpretar para a igreja receber edificação. Caso contrário, fique calado e ore você mesmo com Deus. Fale baixinho. E tem modos, olha lá. 14:18. Dou graças ao meu Deus, porque falo muito mais línguas do que todos vós. Paulo falava mais do que todos. Mas o que aconteceu? 19. Todavia, eu antes quero falar onde? Aonde? Então o conceito aqui é local, igreja. Se fosse lá fora, estava permitido, vírgula. Se fosse para edificar um estrangeiro.
Tem um pregador aí muito famoso, cantor, por sinal. Nós até cantamos uma música dele agora de manhã aqui, hoje pela manhã. Ele deu um testemunho que ele disse que estava em Nova York. E ele nunca tinha, na época ele não dominava o inglês. Não falava mesmo. Estava ele e a esposa passeando. De repente passou por uma pessoa e Deus compungiu o coração dele para falar com aquela pessoa. E aí ele foi e entregou a mensagem que Deus pediu. Aí ele falou. Quando ele falou, ele disse que chega tremia. Ele falou e deu as costas. O irmão, a pessoa lá que recebeu a mensagem, agradeceu e foi embora. Aí a esposa pegou no braço dele e disse, chorando em lágrimas, ele conta em um testemunho. Você viu o que você fez? Ele disse, o quê? Ela disse, amor, você falou inglês perfeitamente. Ele, como assim? Você falou inglês. Só que o abençoado não falava inglês. Ele disse, bom, eu falei o meu português normal. Só que saiu. Ele achou que estava falando português. Mas segundo a esposa que testemunhou o ato, saiu em inglês e a pessoa foi edificada. Ou seja, ele falou pelo Espírito em outro idioma. É claro que isso não vai ser corriqueiro. Pode acontecer? Pode. Mas hoje não há nem necessidade para Deus estar fazendo isso, porque nós sabemos hoje que ficou fácil hoje você estudar um pouco outros idiomas, fazer um curso, etc. Mas isso aconteceu, eu acredito que aconteceu. Ele falou. Aí ele falou em outro idioma. E a mulher viu e disse, você falou perfeitamente Mas ele disse que foi a única vez que ele falou. E o que é que ele fala hoje? Nos Labachúria. Ele canta e incentiva a igreja até imitá-los. A imitar. Vai falando aí. E uma pessoa... E ele vai envolvendo as pessoas naquele ambiente. Ele vai como uma coça, anseia por águas. Ele vai ali. Quando vê a igreja está em pranto, em choro. Sim, são filhos de Deus sensíveis, irmãos. Sim, que sentem a presença de Deus, como eu sinto nos louvores dele, sim. Mas os labachura dele já não me inspiram mais. Por quê? Porque eu sei que é um produto da carne dele e da mente cauterizada. Mas e aí? E aí que ele aprendeu, e muitos aprendem e não abrem mão. Guardam para si. Eu considerei como esterco. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecidas. O que adianta eu falar 10.000 palavras em um idioma que vocês não conhecem? Então é melhor eu falar aqui 5 palavras na nossa própria inteligência, porque todos vão sair edificados. Amém? Então você observa que dentro do contexto não existe diferença dessa língua para a língua de Atos dos Apóstolos. É a mesma língua, a questão é o local, é o ambiente, é o propósito. Não é outra língua, não existe o dom de língua nações e o dom de língua celestial. Não é disso que Paulo está falando. É o mesmo idioma, melhor dizendo, é a mesma língua, são idiomas, mas dependendo do ambiente que você está, não tem porquê, não faz sentido. Os coríntios, que Paulo chamou de uma igreja carnal, apesar de terem todos os dons, estarem fazendo isso. E haja vista, muitos imitam aí os coríntios. E outra coisa, os coríntios faziam isso porque os coríntios eram desequilibrados emocionalmente, carnais, Paulo chama, mas eles falavam a língua dada pelo Espírito, que eram idiomas. Eles falavam em outros idiomas. Pior é o sistema hoje, que diz que fala pelo Espírito uma língua que cientificamente não faz sentido, não existe. Os linguísticos já estudaram e não tem jeito, não existe. Se não existe é porque é do céu mesmo. Fica aí que é do céu. Olha lá. 14:22, de sorte que as línguas, interessante isso aqui, presta atenção, de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis. As línguas não é sinal para crente, irmão. E o que mais você vê hoje aí, essas supostas línguas, é para os crentes. Por que não vai lá para o ateu falar blá, blá, blá? Por que não vai para o espírita falar blá, blá? Só quer falar para os crentes, irmão. Mas as línguas autênticas, as línguas bíblicas, os dons que eu creio, não era para ser falado para os crentes, para os fiéis. Era para ser falado para os infiéis. Olha lá. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal
para os infiéis, mas para os fiéis. A palavra é para vocês, as línguas, outros idiomas, era para os infiéis. Foi o que aconteceu em Atos 2 dos apóstolos, para os infiéis ouvirem falar das grandezas de Deus, amém? Tem mais? Tem, olha lá, 23. Se pois toda a igreja, olha o conceito, igreja, reunião. Se pois toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas, idiomas diferentes, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Só tem maluco nesse lugar. O infiel passou ali, o descrente passou ali. Aí tá um orando em alemão, tá um orando em mandarim, tá um orando em chinês, tá um orando em... Que confusão é essa? Aí o camarada vai passar e vai dizer: esse povo é maluco? Aí, é o que o Paulo está falando. Vocês são doidos? Olha lá, 27. E se alguém falar em língua desconhecida, olha a ordem. Pode acontecer? Pode. Paulo estava tratando com os coríntios, uma igreja carnal. Então Paulo agora vai, apertar. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando o quê? Quantos? Quando muito 3. Você vai em eventos pentecostais aí, é a metade da igreja falando. Tem 50, 90 está falando. Eu já fui em lugar que ia orar para uma pessoa e dizer: todo mundo aí, vamos orar em língua estranha aqui. Todo mundo aí, vamos profetizar em língua estranha. A igreja toda, não entendia nada. E o irmão lá, sim. O irmão sair dali sem entender nada. Porque não entende, não vem para cá dizer que entende. Irmão, mas alguém falou. Eu tenho que falar sobre isso, né? Me perdoe aí, vou ter que falar sobre isso. Irmão, mas alguém fez assim, ó. O irmão chamou o outro e disse assim, ó. Aí eu fui de um lugar que a mesma pessoa que falava isso, ela dizia que interpretava. Aí ela falava isso e depois dizia: assim diz o Senhor. O Senhor mandou te dizer isso. Aí eu parei assim. Vem cá. Se ela falou que Deus falou, e a mesma falou que Deus está traduzindo, por que não falou logo abertamente? Que confusão é essa? Aí depois eu vinha para os textos, aí Paulo diz isso. E se alguém fala em língua desconhecida, faça isso por 2, ou quando muito 3, e possua, e haja o quê? Intérprete. Então a pessoa mesmo supostamente interpretava. Eu sim, tem mais. Isso aqui me pegou. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, a língua da Bíblia tinha 2 propósitos: edificar a si mesmo quando não houvesse intérprete, e edificar a igreja no caso de haver intérprete. E a ordem era: não importa, pode ter 1 milhão de pessoas reunida. Tem 1 milhão. É para seguir a Bíblia? Quer seguir a Bíblia? Fale 2. No muito, 3. E detalhe, cada um por sua? Eles fazem isso? Então está tudo errado. E haja o quê? Intérprete. Então, não fala 2, não fala quando muito 3, não fala cada um por sua vez, que ninguém respeita. E tem um que desenvolve uma coisa, e o outro desenvolve um pouquinho diferente, aí aquele ganha status. Eu falava uns sons estranhos, então eu dominava até certo ponto. Aí já outro fala uns sons estranhos, outro mais esquisito ainda. Aí aquele já é mais poderoso que eu. Aí tem um que diz que está cantando em uma língua. E ele canta uma música de quase 20 minutos. E lá desce, lá sobe lá maçura, e desce cá embaixo, e a semente brota, e nasce a raiz, e brota na terra, e babai. Eu dizia: meu herói, meu xará, quem está entendendo o mistério? Aí depois eu parei assim e digo:
Ah, mentiroso. Tu foi para casa, tu não dormiu, que nem tu sabe o que é isso. É fruto da tua imagem. Ah, detalhe, tem uns que se envolvem tanto com isso, que eles acabam crendo naquilo mesmo. Ô irmãos, sejam livres, sejam libertos. Isso não existe. Como o padre Quevedo, isso não existe. Tá vendo, né? A língua do padre, não sei. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Se não tem intérprete, tu pode falar em 10, 20 idiomas. Se não tem intérprete, fique calado. Para de vir para cá falar idiomas, grego, hebraico, aramaico. Se não tem ninguém para entender, fique calado. Ou fale você mesmo em grego com Deus, que Deus te entende muito bem. Edifica você mesmo. Então muitos querem se aparecer. Aí eu já vi casos do tipo: quem ora em língua dos anjos ou língua estranha, ora em mistério com Deus. Só Deus? Então o diabo não pode entender, aleluia. Eu vou orar em língua. Ah, como eu acreditei nisso. Eu chegava na reunião, batia o meu joelho no chão. Senhor, dá força, Pai. Orava. Depois eu falava: vixe, eu estou orando em português, o diabo está ouvindo tudo. O diabo ouviu tudo porque eu orei em português. Oh, meu Pai. Aí eu dizia: Amantoramasuriada cantaramas. Terra de Cantanábia. Aí eu saí: ô irmão, me perdoe, meus irmãos, eu amo vocês pentecostais que acham que isso é verdade. Isso é mentira. Eu estou aqui no amor de Cristo para falar para vocês: deixa essa baboseira, porque eu já passei noites falando isso. E o que eu sentia no meu coração é paz. E por que eu sentia paz? Porque a intenção era o quê? Boa, como filho de Deus. Então muitos chegam, olha, presta atenção. Se chegar algum irmão nosso aqui, epa, presta atenção. Ah, irmão, mas você está criticando, que moral você tem para pedir isso? Eu tenho moral sim, porque eu não estou criticando, eu estou ensinando. Se chegar algum irmão aqui que fala essas línguas, já teve caso, pessoas que cantaram aqui, que falava, eu disse logo, ó, conversei com a pessoa, disse: fica à vontade, porque é um hábito, é um vício, que se você está recebendo essa palavra que não é minha, é de Deus, naturalmente Deus vai tirando isso da tua mente, porque eu fui 8 anos e Deus tirou. Ah, mas eu falo porque eu acredito. Eu falei: fique em paz, ninguém vai lhe criticar. E a pessoa louvava e de repente ela dizia que tinha que se controlar, porque... Eu falei: não, ninguém vai te condenar não, minha irmã. A outra irmã chegou para mim: ô irmão, e agora que eu falo? E o pior, eu falo e acredito. Eu falei: por mim tu acredita, não tem nada a ver com isso. Eu também acreditava. Então quem sou eu para dizer que não é para você acreditar? Aí passou nem 3 meses, o irmão disse: eu acredito nessa baboseira nada, irmão. Eu fui influenciado pelo ambiente, irmão. É o ambiente, irmão. Eu chego aqui, meu amado, eu coloco a mão na cabeça de um e eu começo a orar, eu começo a persuadir, eu pego aquela mente, eu domino aquela mente. Domina sim. Pessoa fragilizada emocionalmente. Porque eu quero que você preste um culto racional a Deus, porque eu sei que eu vou orar e racionalmente você vai receber no teu espírito. Porque se eu partir por emocional, eu sei que tem gente que se você tocar a mão, colocar a mão na cabeça, soprar, cai. E não é demônio, não é nada disso, irmão. É o estado emocional fragilizado daquela pessoa. Para que isso? Para depois eu ficar ganhando de vocês. O irmão ali tem um salve, irmão. Tocou, caiu. Para quê? Nós queremos roubar, no bom sentido, é a tua racionalidade que o sistema tirou, para você entender claramente. Nós estávamos num lugar, não sei se o irmão aí lembra, chegou uma pessoa tomando, ele chegou chorando. Eu falei para ele: se tocar a mão aí e falar alguma coisa, a pessoa cai. Tive que pegar, sacudir: sente aqui, meu irmão, olha para mim. Ah, mas calma, presta atenção, olha, ouça a palavra. E essa pessoa se levantou e nos abraçou e saiu em paz. Por quê? Porque existe aí os ambientes que eles manipulam mesmo. Coloca a mão e sopra. Eu já fiz isso. Mas isso é sinônimo de poder e autoridade.
para os carnais, não para os sinceros, não para os verdadeiros. Amém? E aí nós encerramos aqui 1 Coríntios 14, 21. Olhe o contexto e olhe esse versículo se não fecha. Está escrito na lei, desde a lei já estava assim. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Então Deus estava dizendo, Paulo aí estava repetindo o profeta, se eu não me engano, Osés, que Deus estava falando para aquele povo por gente de outros lábios, por gente de outras línguas, e mesmo assim o povo não estava dando ouvido. Agora, se o povo não estava dando ouvido, uma voz clara, dentro da pátria e nação de cada um, como é que o povo vai dar ouvido a uma suposta língua de anjo, que só Deus entende, só Ele entende, porque está falando mistério? Não faz sentido. Língua na Bíblia, deixando bem claro, o dom da língua, dom de línguas, eu acredito, da Bíblia, não da religião, são idiomas onde Deus capacitou pessoas, e pode até fazer isso, Deus não se detém o tempo, para a pessoa falar em outro idioma sem nunca ter estudado. Amém? Mas nunca foi língua dos anjos, porque os anjos falaram a língua dos homens. E assim nós encerramos neste dia. Que a graça e a paz de Cristo esteja no teu coração.